Bom dia, boa segunda-feira, nossa 48ª reunião. Estamos muito pertinho do fim. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar, hoje a gente vai ter um momento com a Márcia. Vamos fazer uma oração para a gente começar esse encontro abençoado pelo Espírito Santo. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos guia, nos acolhe, nos salva, nos transforma. Obrigada, Senhor, por esse encontro, por esse novo dia, que ele seja conduzido por Ti, que as nossas vivências e experiências tenham o seu olhar, a sua ajuda, a sua companhia, Senhor. Permita que nós possamos ter o coração e a mente abertos para aprender, que aquilo que Te agrada seja dito hoje nessa reunião e possa perpetuar ao longo do dia, permear todos os nossos momentos do dia para que nós possamos continuar em aprendizado. Abençoa, Senhor, a vida da Márcia e de todos aqueles que assistem a essa reunião em qualquer momento, em qualquer tempo, Senhor. Obrigada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia. Tá fixar o celular aqui para abrir uma live rapidinho. Ele tá caindo. Espero que ele não tá segurando. Qualquer coisa, põe ele encostadinho em Sabe o algum que tá lugar. acontecendo? Ele tá ficando só deitado, ele não tá ficando em pé, não sei. Vou tentar apoiar alguma coisa aqui. Ele tava bem, de repente ele não vai rolar. Poxa, ele não tá ficando em pé, só deitado. Dizer o quê? Vamos assim. Bom dia. Eu Hoje eu vou falar sobre identidade, deixa eu pôr os óculos para enxergar, identidade, sobre a luz e amor. Eu tive, eu fui num evento no sábado e a pessoa falou sobre esse tema e eu achei tão pertinente, agora que a gente já está chegando aí pro final do ano, muitas pessoas, a maioria de nós está meio decepcionado consigo mesmo, chateado, talvez pensando, poxa, não consegui de novo, mais um ano. E eu quero deixar isso meio como dica, né, para começar um novo ano, porque ainda dá tempo, falta um mês ainda para a gente, sei lá, dar uma olhada na vida, se reconectar, olhar onde, de repente, nós possamos ter falhado ou deixado passar alguma coisa. E eu acho que a identidade é uma coisa muito importante, que nós precisamos olhar para nós, olhar para quem nós somos, verdadeiramente para quem nós somos. Primeiro, nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, feitos à imagem e semelhança, com os mesmos dons, com as mesma luz, com o mesmo amor. Nós precisamos nos reconectar com a nossa divindade, porque é de lá que vem toda a energia, toda a força, mas principalmente a nossa essência, né? Quem nós somos? Para onde nós estamos indo? Onde nós estamos? Porque eu acho que a gente se perde muito no caminho, mas muito no caminho. Nós temos que ter clareza, a gente precisa se reconectar com o Criador, com a nossa essência divina,
com o que nós amamos fazer, para que a gente possa fazer isso com amor. Eu assisti, o filme que eu vou recomendar essa semana é Simba. É um desenho, né? A maioria já assistiu, mas eu acho interessante assistir novamente. O filme, ele fala sobre a identidade, e muito nós perdemos a identidade no caminho, ou foi na nossa infância, como Simba. A gente pode ter sido adotado, a gente pode ter sido abandonado, rejeitado, e aí a gente perde uma parte de quem nós somos, talvez. Isso, Rei Leão. Porque o Simba, ele é filho de um leão, né? Só que por causa das circunstâncias da infância dele, ele acaba sendo criado com outras pessoas. E aí ele cresce sem saber que ele é um leão, achando que ele é uma outra coisa. E muitos de nós fazemos isso, por causa das circunstâncias, por causa da nossa ambiência, que a gente fala muito aqui sobre ambiência. Nós acreditamos ser outras pessoas. Eu tenho acesso a várias pessoas de várias classes sociais, de vários lugares, culturas diferentes. Eu tenho percebido que ouviu influencia quem você hoje, quem você acha que você é. Se você foi criado por pessoas, as pessoas responsáveis por você, te criticaram, te apreciaram, disseram que você não era inteligente, que você não era bonito, que você não era capaz, que isso não é para você, que prosperidade não é para você, que morar bem não é para você, ter dinheiro não é para você, ser feliz não é para você. Eu conheci uma moça que ela falou para mim assim: na minha família ninguém é feliz. Então, tá tudo certo se eu não ser feliz. Eu falei, não. Eu falei, por que que você está falando isso? Ela falou assim, ai, minha mãe vive falando. Eu sempre ouvi minha mãe falar, as mulheres dessa família não têm sorte. E ela acreditava nisso, que ela não tinha sorte, que ela não poderia ser feliz, não poderia ter um relacionamento feliz, não poderia ter um negócio. Ela estava com uma oportunidade de um restaurante, ela cozinha muito bem. E ela recebeu um convite para ser sócia de um restaurante. Um cliente do restaurante, ela é chefe nesse restaurante, que conhece o trabalho dela, tudo, e falou assim: Você não gostaria de montar um restaurante? Eu quero patrocinar você. É um empresário e ele tem vários negócios e ele viu essa oportunidade, né? E ela estava indecisa, ai, não, não. Aí eu falei, mas por que que você acha que você não... Ele está dando uma oportunidade, batendo a sua porta, né? Eu falei, isso é Deus. Deus não vem do céu aqui nos abençoar, ele usa uns aos outros. Um Nós abençoamos nossos irmãos, nós ajudamos, nós somos luz na vida deles, nós somos a luz de Cristo, nós somos o amor de Deus na vida do outro. E aí eu falei para ela, mas por que não? Ela falou assim, não, porque não vai dar certo. Eu falei, mas por que não? Ela falou, por que não? Ah, minha mãe vive falando que as mulheres da nossa família não têm sorte. Então, a gente precisa olhar para a nossa identidade, olhar para o que nós desejamos, o que nós sonhamos. A gente precisa acreditar que é possível, acreditar que nós somos capazes. Cada um de nós tem dons. Já falei sobre, nós falamos sobre isso já.
lá no começo, sobre os dons. Nós temos os dons de Deus. Para cada um de nós, ele foi distribuindo os dons dele para que nós precisássemos uns dos outros, entendêssemos que nós somos um, somos o Cristo, que nós precisamos um do outro, dependemos um do outro. E tudo que acontece com o próximo acaba reverberando na gente, que a gente precisa olhar com muito carinho para o próximo. Mas a gente tem que olhar para a gente tem que se ver como pessoas especiais, com dons especiais, com facilidades, com dificuldades também, mas com dons, e nós precisamos se ligar nisso, nessa identidade verdadeira, que é a nossa identidade com o Criador, com o Espírito Santo, essa conexão vertical, né? Eu falei há 2 aulas atrás sobre as nossas conexões verticais, sobre a nossa energia, que é a energia que emanamos e recebemos do próximo. Mas nós precisamos, antes da vertical, se conectar com o Criador, com quem somos. A gente tem que olhar verdadeiramente para a nossa essência, tirar um pouco do que nós ouvimos. É difícil, porque está gravado no nosso subconsciente que muitas vezes somos feios, gordos, burros, incapazes, mas nós somos capazes. A gente tem que, na verdade, ligar a nossa essência com a criação, com o Criador. Não importa se se você não é cristão, nós, a maioria aqui somos cristãs, acreditamos em Jesus, mas às vezes você tem outra crença, mas Deus é para todos, Ele é um só, né? E é muito importante essa conexão com a criação, com o Criador, para a gente encontrar dentro de nós quem nós somos verdadeiramente. E nós precisamos pedir ajuda quando a gente se sente subestimado, quando a gente é dado, desestimulado. Às vezes, é a sua ambiência que faz com que você se sinta assim. É preciso a gente andar com pessoas que estão numa vibração acima, que estão onde a gente deseja estar. A gente tem que se ver como a gente gostaria de ser, melhor, mais conectado, mais próspero, mais feliz. E outra coisa que eu quero falar sobre a identidade é a importância da família, dos laços familiares. Nós tivemos dificuldades com os nossos pais, com os nossos avós, mas eles deram o que eles podiam dar, o que eles sabiam dar. Mas hoje nós temos acesso a muita informação, muita coisa a gente pode aprender. Tem YouTube, tem Instagram, livros e mais livros, onde a gente pode procurar aprender um pouco mais, porque depois da nossa conexão com Deus, com o Criador, a nossa segunda fonte de segurança é a nossa família. Muitas pessoas estão perdidas, se sentem perdidas, porque falta essa base, que é o chão, onde a gente pisa. Está acima, a gente se conecta verticalmente. Nossa energia se conecta horizontalmente, de forma espiral, né? A gente vibra e recebe. E a família é a nossa base. A gente tem que precisamos conquistar o mundo. Nós precisamos empreender, ganhar dinheiro, descobrir, mas a gente tem que olhar para a nossa base, para a nossa família. Hoje, a maioria das pessoas que chegam a mim são com famílias, infelizmente, desestruturadas, né, que, com problemas
entre os cônjuges, problemas com os pais, problemas com filhos, as pessoas não se entendem, elas não se compreendem, qualquer coisa tira elas fora do eixo, do prumo, discussões, muito ego, nós já falamos aqui sobre isso também, sobre o ego, e a gente tem que olhar para isso, porque a família é a base, é onde nós pisamos, é nosso chão, e às vezes a gente não teve, né? Base familiar sólida, concreta, que, que a gente pode olhar e falar assim, nossa, tive uma família perfeitos, isso não existe. Isso é utópico, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos. Mas nós temos que olhar para isso de que forma? O que eu consigo absorver de positivo nos meus pais? Todos os pais falham, todos os pais erram, mas eles têm o positivo deles, que é isso que a gente tem que olhar. Então, assim, ai, meu pai foi alcoólatra, foi, mas ele foi um homem extremamente humano, carismático, ele foi muito trabalhador, e outras qualidades que eu já falei aqui. A minha mãe, ela era uma mulher extremamente diplomata, gentil, educada, ela era muito servil, ela estava sempre procurando servir as pessoas, e é isso que eu peguei deles. Eu vejo isso em mim, e é isso que eu passo para os meus filhos. Ontem eu tive uma experiência, né, eu fui a almoçar com o Kevin, lá na Liberdade, com uma amiga. Ficou lembrando, porque era aniversário do Nicolas, do mais velho. E estava perto, porque ele estava em Vinhedo, enfim, não conseguimos ir, nem ele vir, não tem problema, a gente fez ligação. E aí eu estava lembrando com eles de como que eram as semanas, né, quando eles eram pequenos, que eu já falei aqui também. E eu sempre procuro fazer isso com os meus filhos, trazer lembranças positivas para eles. Eu sempre falo assim, olha, a mãe falhou em vários pontos, mas eu acertei em tantos outros. Olhem e foquem nisso, no que eu acertei, no que deu certo, no que vocês guardam de positivo da infância de vocês, dos nossos momentos juntos, para isso ser a base deles. Porque essa base eu descobri que só depois que eu consegui enxergar as qualidades dos meus pais, colocar isso embaixo de mim, dos meus pés, como um solo sagrado, firme, sólido, é que eu consegui caminhar para a vida com leveza, com segurança, né? Porque se a gente fica olhando só para as falhas, a gente só vê nossas falhas também. Mas quando a gente consegue enxergar as qualidades, as virtudes dos nossos pais, todos têm. Escolhe três. Assim, dentre tantas coisas, eu escolho três. Você pode escolher que seus pais, o seu pai ou sua mãe, era inteligente, era comunicativo, era trabalhador, simpático, bonito, empreendedor, não importa, mas para ser a sua base. Olhe as qualidades das pessoas, se conecte com Deus e veja, sinta e perceba a sua. Se conecte com as pessoas à sua volta para você ter uma ambiência saudável, para você ter pessoas em quem você olha, para você se espelhar, para você falar assim, eu quero chegar onde essa pessoa está. Escolha um herói ou uma heroína, como a gente tinha quando era criança, né? Que a gente sonhava. Às vezes um professor, alguém. E a ambiência é um lugar onde você pode colocar suas ideias, onde você vê um espaço, um lugar para você ser aceito, pessoas que veem suas qualidades, que veem seus talentos e te incentivem a crescer, a melhorar, a prosperar, a ser um ser humano melhor.
Para quem? Primeiro para você mesmo. É muito importante nós nos sentirmos bem com quem nós somos. Sabemos, sabendo que nós podemos melhorar dia após dia, sabendo que nós vamos falhar também, que nós vamos ter recaídas, que nós vamos tropeçar, que a gente vai cair, mas que a gente pode levantar. E a ambiência é muito importante nisso, no sentido de quem está ao meu lado, quem está comigo na minha jornada, pessoas que me incentivam, pessoas que me depreciam. Muito cuidado com a sua ambiência. E depois a sua família. Você pode não ter tido uma família estruturada, mas você pode construir uma família estruturada. Como eu contei aqui no começo, às vezes a sua mãe, o seu pai, um irmão, só vê seus defeitos, suas qualidades, e pode até dizer que ninguém da sua família dá certo, mas você vai dar certo, você pode dar certo, você tem essa possibilidade de dar certo. Busque estar com pessoas que acreditem em você, que vão te incentivar, que vão te apoiar. Busque sua conexão com o divino, busque se conectar com pessoas positivas, frequentar lugares positivos, lugares onde a frequência seja boa, seja de crescimento, de incentivo, para você conseguir ter ferramentas para ter uma vida feliz e saudável. O final do ano se aproxima. Tem muita gente que fica depressiva, que fala, ai, mais um ano que passou, eu não consegui isso, eu não consegui emagrecer, eu não consegui prosperar, eu não consegui casar, eu não consegui melhorar meu relacionamento, mas primeiro que o mês só está começando, ainda dá para mudar muita coisa pode ser feita em 26 dias. Deus fez o mundo em 7, em 6, tudo bem que ele é Deus, mas muitos homens transformaram o seu ambiente, sua vida, em menos tempo, focando no positivo, olhando para o que você acerta, olhando para suas potencialidades, olhando para as coisas à sua volta, tomando decisões diferentes, traçando uma nova meta. Dá tempo ainda. E eu acho também, não acredito, que a gente tem que olhar para o positivo, olhar para o que nós fizemos de positivo, ao invés de olhar para o que não deu certo, olhar para o que deu certo. Primeiro, você está chegando aqui ao final do ano. Olha que bênção. Mais um ano, né? Que você viveu, conheceu pessoas, conheceu lugares, teve vivências, teve várias percepções. Então, só isso já é uma vitória. Mais um ano. Outra coisa, você olhe para as suas pequenas conquistas. Toda construção é feita com tijolos. Hoje em dia já tem blocos, né, de concreto que acelera, mas os tijolos e os blocos continuam sendo utilizados ainda, e nós precisamos olhar para a nossa vida dessa forma, né? Quais foram os blocos que você conseguiu colocar na sua vida, que você conseguiu construir de positivo em você, o que você aprendeu, quem você conheceu, né? Para não olhar só para o negativo. A Mari está com a mão levantada, pode falar, Mari. Eu queria fazer uma contribuição. Quando a gente faz estudo por escrito, a gente fixa muito mais, né? Então, se a gente ouve uma palestra, enfim, qualquer coisa que possa edificar a nossa vida, e a gente ouve, a gente vai ali assimilar alguma coisa em torno de 5%, de acordo com alguns estudos. Que mais ou menos ali, alguma coisa em torno de 15 a 20% de fixação se a gente escrever.
A melhor é a prática, né? Essa aí ela vai para o alto. O que é interessante fazer é anotar as pequenas conquistas e ter pequenos objetivos, né? Como a Márcia falou, pequenos tijolos vão se transformando em grandes construções. Só que a gente não tem percepção das pequenas conquistas. A gente não consegue perceber, é muito difícil. Então, quando a gente anota, semanalmente a gente se encontra para estudar. Quando a gente anota essas pequenas conquistas e depois retoma, dá uma revisada no que já foi feito, a gente consegue perceber melhor. Então, os pequenos objetivos conquistados, as pequenas metas nos ajudam a entender essa evolução e não desanimar, porque a construção é lenta. O maior desafio nisso que a Márcia está falando é a constância. Porque quando a gente tem uma visão de uma edificação grande que está lá no fundo, o prédio inteiro completo, decorado e pintado, e a gente está ainda na fundação, se a gente não manter a constância, a gente não chega no prédio em pé. Então, o nosso maior desafio é a constância, e ela é alimentada pela percepção, pela consciência dos pequenos resultados que a gente atinge diariamente. Então, anotar e celebrar as pequenas conquistas ajuda a fazer isso que a Márcia está falando. Obrigada, Márcia. E, isso aí a Mari falou, complementa muito, porque a gente olha muito porque a gente não fez. Muito, muito. A maioria das pessoas depressivas, tristes, elas olham mais para o que faltou do que para o ganhou. Existe pessoas que têm tendências, né, a olhar muito para a falta, para críticas, para perdas, para o que não teve. E uma coisa que eu convido vocês a fazerem é inverter esse pensamento, sair desse polo e para o outro polo. A gente consegue ver nossas qualidades. A gente consegue, para a gente conseguir enxergar, como eu estava falando para vocês, olhar as qualidades dos nossos pais, porque essa é a nossa base. Quem não consegue enxergar as qualidades dos pais, não consegue caminhar para a vida na força, na potência. É como se ele tivesse menos força nas pernas, ele não consegue correr, ele caminha mais devagar. Então, a primeira coisa é essa conexão com o divino, é você olhar para a sua identidade de semelhança com o Criador, dos talentos que todos nós temos. Olhe para o seu talento, olhe para o que você é bom. Muitos de nós temos mais de um. Na verdade, a maioria tem mais de um talento. Olhe para esse seu talento. Você fala assim: não, nisso eu sou bom. Olha isso. Depois olhe para os seus pais. Olhe o que de bom eles têm. Três coisas só. Se a sua mãe cozinha bem, se sua mãe ela é uma pessoa servil, ela serve na igreja, ela serve as pessoas, se ela é uma pessoa carinhosa, atenciosa, trabalhadora, olha para o seu pai, pegue três características de cada um, pelo menos. No final, eu vou passar uma atividade para vocês e vocês vão fazer isso. Aí depois você precisa olhar para o seu saldo positivo, você fazer um balanço positivo, que é o quê? Olhe mês a mês o que você conquistou por pequenas coisas, quem você conheceu, fazer uma retrospectiva positiva, por exemplo, nossa, em janeiro, o que que eu fiz em janeiro? Em janeiro eu fui viajar, eu fui para onde? Eu conheci um lugar novo, eu
conheci alguém. O que que foi de bacana nessa experiência que eu tive dessa viagem? Marca, fevereiro, fevereiro a mesma coisa. O que foi que aconteceu? Eu fiz um curso, eu li um livro, eu conheci uma pessoa, eu aprendi alguma coisa. E março, abril, para quê? Para a gente conseguir olhar para nós de forma positiva, olhando tudo que nós já somos, para a gente conseguir olhar para onde nós vamos. A nossa identidade, ela é construída dia a dia. Nós recebemos a essência de Deus, que a gente tem que estar sempre se conectando com o Espírito Santo para estar renovando nossa energia, nossa força, nossa fé e acreditar em nós mesmos, principalmente, né? Eu conheço muita gente que tem uma fé tremenda em Deus, mas tem pouca fé em si mesmo. Isso impede com que ela cresça. Então, é preciso a gente reconhecer nossa potencialidade, a nossa essência, nosso talento, para a gente conseguir transbordar isso na vida do próximo. A gente só consegue dar aquilo que a gente sabe que tem, que a gente reconhece. Olha, de novo eu fiquei rosa, gente, e eu estou sem filtro. Não sei por que eu fico rosa. Eu vou sair, continuar falando e tentar voltar. Aí depois que deu certo, que a gente colocou nosso talento, que a gente colocou 3 qualidades dos nossos pais, que a gente vai colocando a gente olhar o que nós podemos melhorar, o que a gente acha que, no nosso ponto de vista, nós conosco mesmo, a gente consegue dar uma melhoradinha. Por exemplo, às vezes você é muito agressivo na sua forma de falar. As pessoas falam, nossa, como você é grossa, como você é grosso. Então, pode ser que você seja mesmo. E que tal experimentar isso? Experimentar agora, não esperar virar o ano. Ah, eu vou tentar ser um pouco mais doce com as pessoas, ser menos agressivo. Às vezes você é uma pessoa que procrastina, nós falamos sobre procrastinação também aqui. Por que você procrastina? Eu não lembro o número dessa aula, mas ela está aqui. Você entra aí no YouTube, procura aqui no nosso, na nossa comunidade. Então, tipo assim, só agora, só essa semana, eu vou não procrastinar alguma coisa, escolha uma coisa, atividade física, a leitura bíblica, a leitura de um livro, organizar seus armários, tirar as roupas que você não usa, escolha uma coisa e faça essa coisa. A forma como nós fazemos uma coisa é a forma como nós fazemos muitas coisas. Dê uma olhada no seu quarto, tirando a Mari, que está em mudança, essa época de final de ano, é muito bom a gente dar uma organizada nos armários, tirar alguma coisa para doar, que a gente não usou, que está fora de moda. De repente, eu dou até a sugestão de você procurar é, isso aí, renovar e redirecionar. Você olhar a imagem que você quer passar, onde você está indo. Sabia que a nossa imagem, nós já falamos disso aqui também, fala muito sobre nós, né? Os 3 primeiros segundos. Às vezes você está querendo ir para um lugar, trabalhar num lugar, morar num lugar, estudar num lugar. Olhe como as pessoas de lá se vestem e olhe para você. Muitas vezes a gente tem um monte de coisa no armário que não serve, que não vai servir, que nós não vamos usar. Se a gente for vender isso num brechó, a gente consegue um dinheiro para comprar uma roupa nova? Eu já fiz isso, faz tempo. Eu tinha muita roupa de couro, muita, jaqueta de couro, saia de couro, calça de couro, e, e aquilo não ia me servir mais. Eram peças pesadas, enfim.
Gente, eu levei no brechó, eu vendi essas peças. E com esse dinheiro, eu comprei coisas novas para mim. E foi maravilhoso. Nem que seja uma peça, um acessório, uma blusa, um relógio, alguma coisa. Renove-se. Comece agora. Nós estamos na primeira semana de dezembro. Dá para fazer muita coisa. Dá para mudar um hábito, como nós falamos aqui, da importância dos hábitos. Foi o primeiro, um dos primeiros temas, né, Mari, que nós falamos o ano passado, foi sobre a mudança dos hábitos, como ela é importante. Ela, às vezes, pode parecer difícil, mas, assim, depois de 23 dias, eu não esqueço que você fez uma coisa, aquilo se torna um novo hábito. Ter constância, é, olhar para onde você quer ir. Esse ano, eu vou pegar aqui a folha, pega uma folha de sulfite, onde eu deixei aqui, coloca, coloca tudo que isso que eu falei, eu vou passar como atividade para colocar. Nossa, eu deixei aqui, tá dando. Colocar como uma meta, uma pequena meta para começar agora. Onde nós estamos? Para onde você quer chegar o ano que vem? Mas comece agora. Comece hoje. Não espera virar o ano. O que você começar agora vai se tornar constante, um novo hábito no próximo ano. Guardei. Vou fazer outra. Eu tenho certeza que eu fiz, eu não estou encontrando. Então, eu vou passar uma atividade. Vou fazer outra, deixei pronta, não sei onde eu botei. Está aqui no meio das coisas. Então, essa atividade é assim: vocês vão pegar uma folha e vão dividir ao meio, assim, ó. Eu tenho ela aqui no computador também. Vamos dividir essa folha ao meio. Nós vamos dividir uma parte menor em cima, assim. Tá vendo? Aí, aqui de um lado, vocês vão colocar o pai e do outro lado vocês vão colocar a mãe. Aí vocês vão colocar 3 qualidades de cada um deles. Depois vocês vão continuar colocando as qualidades de vocês. O que vocês veem do pai, da mãe, tanto faz, vocês vão pôr de um lado. Então, você vai colocar assim: a minha mãe era simpática, bota simpática, meu pai era trabalhador, põe trabalhador. Pegue essas qualidades e coloquem aqui de um lado. E aí vocês vão acrescentar com qualidades que vocês veem em vocês, que vocês não viram no pai de vocês. Aí vocês vão colocar de um lado todas as qualidades, pai e mãe, e depois completem com vocês. Eu tenho qualidades que meus pais não tinham, né? Por quê? Porque eles não usaram, porque eles não precisaram, mas eu tenho, então eu coloco aqui. E desse outro lado, vocês vão colocar as conquistas de vocês. Coloca assim, tudo que eu conquistei, ano, não importa se for uma coisa em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, não importa. Procure isso, preencham, deixam num lugar para vocês olharem, para vocês falarem assim: nossa, olha, eu tenho essas qualidades que é a base, né, da sua identidade. Quando a gente foca na qualidade dos nossos pais, a gente consegue ver a nossa e de todas as pessoas à nossa volta.
dos nossos filhos, dos nossos funcionários, das pessoas onde a gente trabalha, dos nossos amigos. E aí depois vocês vão colocar todas as conquistas de vocês. Para quê? Para vocês virem como vocês são completos, como vocês têm qualidades, como cada um de nós tem talentos. E isso a gente vai usar na vida do outro, nossa, e na vida do outro. Porque também nós já falamos aqui que tem tudo a ver com o outro. Quando a gente percebe isso, que a gente empreende, a Mari falou disso, teve uma aula aqui também, que é assim, nós empreendemos para resolver o problema do outro, né? Nós somos bênçãos na vida do outro. Nós precisamos nos amar para amar o outro. Tudo que acontece à nossa volta interfere na nossa vida, interfere na nossa frequência, na nossa ambiência. Verdade, eu sugiro que vocês deixem um lugar visível, um lugar que vocês possam ver todos os dias, esses dias, todo esse mês que ainda falta, vamos olhar assim, né? Falta um mês ainda, 20 e poucos dias para terminar o ano, para a gente conseguir olhar esse ano de forma positiva, conseguir olhar para nós próprios de uma forma positiva, olhando nossas qualidades, nossos talentos, tudo que nós conquistamos. Isso, gente, é tão importante para começar o ano. É importante para a gente se olhar com amor, olhar todas as nossas potencialidades, olhar, inclusive, onde a gente quer chegar. A gente só consegue olhar para frente e se sentir capaz quando a gente vê nossas potencialidades. Se a gente só olhar nossos defeitos, a gente fica parado e não consegue crescer. Então, façam essa atividade. Vai ser muito importante para vocês conseguirem se enxergar de uma maneira positiva, olhar para vocês mesmos, conseguindo se valorizar. E assim, se você se sente você sente que você não tem incentivo, que você não tem apoio, chama a gente. A gente pode te ajudar a olhar para você com o olhar que o nosso Criador olha, que Jesus olhou, que Deus, que é com amor. Porque todos nós precisamos nos sentir amados e valorizados para crescer. Nós estamos começando uma nova semana, um novo mês, e eu vou passar para vocês a leitura. Mari, você quer falar alguma coisa? Quero, nesse gancho que tu soltou, eu estava aqui pensando, Márcia, e uma das grandes desafios do cristão é perdoar, né? Nosso Pai Nosso fala que nós sejamos perdoados como nós perdoamos os outros. Então, a minha sugestão é, se tá difícil se livrar desse olhar cerceador a respeito de si mesma, se tá difícil tirar esses pensamentos negativos a respeito das suas falhas ou da sua ausência de resultado, ou sei lá, aquilo que você olha e se recrimina. Eu estava pensando nessa lista tão bonita. O que também você pode fazer é escrever, põe no papel, porque o físico ajuda muito, né? Não ficar só na área mental. Escrever no papel aquilo que você sente que fica cultivando sobre você negativamente e se perdoe. E aí queime esse papel. Se perdoe genuinamente para você parar de se machucar por coisas que já foram, entende? E que você já se martirizou sobre isso. Então, escreve no papel, olha para isso, sente essa dor, perdoa você mesma e parte para o próximo. Existe uma passagem muito bonita, eu queria ler rapidamente aqui, para vocês entenderem que tudo isso que a Márcia tá trazendo é um comando divino, sabe? A gente está fazendo a nossa função, que é o quê?
Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que a Márcia disse de ativar a sua identidade é entender através do olhar de Deus quem você é, e não através do que o mundo disse ou fica talvez tentando te colocar, certo? É isso. Então, assim, é muito importante a gente conseguir se ver de forma positiva. É muito importante nos ver como nós nos vemos. Gravem isso. O outro nos vê como nós nos vemos. Então, você precisa ativar a sua identidade, da sua essência, de quem você é. Jesus falou que nós faríamos milagres maiores que ele, e nós podemos. Mas a gente precisa olhar para a nossa força. Precisa. Inclusive nos filmes, né, a gente vê que os heróis, eles têm aquele ponto fraco, né? Todo mundo tem, nós também temos. Mas a gente não pode olhar para eles, a gente tem que olhar para a nossa força, para a nossa potência, para nossas qualidades, aquilo que nós somos bons, aquilo que todo mundo fala. Tipo assim, as pessoas não olham para você e falam assim: nossa, como você é rápida, né? A Liz, por exemplo, ela é super dinâmica, ela é ativa, eu conheço ela pessoalmente, né? A Eliana, a Eliana é extremamente se comunica ela fala sorrindo, né? A Elsa é uma pessoa que ela é muito inteligente, ela é da educação, ela tem o poder de ensinar. A Mari é extremamente comunicativa também, ela se preocupa em transformar sempre a vida do outro, o ambiente do outro de uma forma melhor. Então, assim, todas nós temos qualidades. Você que vai assistir depois também tem. Foque nisso. Preencha esse papel. Deixa essa folha no lugar que você possa vê-la todos os dias até terminar esse ano. E se você lembrar de mais alguma qualidade, e vem aqui e escreve. Fala assim, nossa, eu escutei me falaram alguma coisa. Altruísta, comunicativo, não importa. Anote. Isso aqui é muito importante. Você vê isso todos os dias para você lembrar quem você é, para você olhar e ver quantas potencialidades você tem, quantas qualidades, talentos, e vai colocando. E agora eu vou dar o livro desse mês vai ser O Monge e o Executivo. Esse livro é uma delícia, ele é curtinho e conta um executivo que foi ficar no mosteiro. E o monge mostrou para ele quantas coisas maravilhosas nós temos na vida que passa desapercebido e a gente não percebe. Que são essas pequenas coisas, como a Mari falou. Ó, a Mari nós vamos colocar depois lá no grupo. O que que acontece? Nós temos muitas conquistas diárias, muitas. A gente aprende, a gente conquista, a gente melhora, só que a gente não vê, porque a maioria não anota, né? Então, nós vamos focar nisso, em fechar esse ano com o nosso positivo. Nós estamos em dezembro, não foque no negativo, no que você não atingiu, no que você não conseguiu. Não, olha o que você conseguiu, porque isso é sua força para conseguir mais. Esquece o que você não conseguiu. Não olhe para as suas falhas, não olhe para o que você perdeu. Toda perda tem um aprendizado. Uma amiga falou para mim uma frase, e eu estou todos os dias falando isso, pensando isso comigo, repetindo para mim, que é o seguinte: quando tiver alguma coisa negativa, que você está achando que ela é negativa, pergunte assim: qual presente tem aqui para mim que eu não estou conseguindo ver?
Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós olhamos e falamos, ai, isso foi ruim, isso foi péssimo, isso não foi bom. Não, em tudo há um presente. Qual é o presente? Olhe para o seu ano de 2023, olhar os presentes, nas coisas negativas. O que que eu aprendi com isso? Qual é o presente que tem aqui para mim que eu não estou conseguindo ver? Olhe a sua vida de forma positiva. Olhe para você de forma positiva, como Deus te vê. Você é um filho amado, único e exclusivo. Deus olha nossas potencialidades e qualidades. Jesus, Deus é amor, Jesus é luz. E nós somos fruto disso. Nós somos luz, amor. E é isso que nós temos que olhar para nós, não para as nossas falhas, não para o que a gente perde. Vamos olhar para o que nós somos, nos conectar com Deus, o Criador, e com nós mesmos. Vamos fazer o exercício de tirar de nós o nosso melhor, entregar para nós mesmos primeiro o nosso melhor e depois para o próximo. Então, a passagem bíblica, João. Gente, eu não sei onde parou, onde está a minha folha, eu acho que eu deixei ela lá dentro. Então, daqui a pouco eu passo para vocês. A atividade, então, é essa. Façam, gente, vai fazer total diferença. O livro é esse. A passagem bíblica eu coloquei João, onde ele fala sobre o amor e a luz de Deus. E o jejum é de palavras negativas. Então, muitos de nós temos o hábito de falar palavras grosseiras, de xingar. Existem duas formas de xingar. Existe aquele palavrão que é um xingamento, realmente, e tem aquela palavra mais pesada que a gente tem o hábito de falar. Então, eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem não falar uma delas. Eu tinha o hábito, gente, há uns 8 anos atrás, por aí, que eu falava palavras que eram pesadas, mas eu não usava para xingar, eu usava para falar. E um dia uma amiga falou para mim, é minha mentora, a Dora, ela virou para mim e falou, Márcia, você precisa reduzir um pouco essas palavras que você fala, porque você é uma pessoa inteligente, ela levantou minha bola, né? Ele botou minha rígida lá no pedestal que ela adora, falou assim, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher bonita, você é uma mulher e tal, tal, mas você fala essas palavras, não combina com você. Aí eu falei assim, não combina, ela falou, não combina, experimenta começar a tirar uma de cada vez. E vocês sabem que eu consegui, que hoje praticamente eu não falo mais, e eu fui tirando uma a uma, eu tirei primeiro uma. Gente, eu soltava essas palavras no meio da frase, eu não percebia. Então, eu convido vocês, o jejum vai ser de coisa negativa, palavra negativa, para palavras assim, que às vezes tornam sua comunicação violenta, sem ser, né? E a passagem bíblica é João, eu vou colocar lá o versículo, o livro é esse, a atividade é essa, e a pessoa em quem nós vamos nos inspirar é a ginasta, a nossa ginasta campeã, Rebeca Andrade. Por quê? Gente, um campeão olímpico, ele repete milhares e milhares e milhares de vezes o mesmo exercício, até chegar na perfeição. Então, vamos olhar para isso. O que é que a gente precisa repetir todos os dias para a gente melhorar um pouquinho? Então, nós vamos fazer isso, tá bom? Então, falei bastante, mas deu o nosso horário. Eu espero que vocês consigam olhar para vocês com esse olhar, um olhar que Deus olha, que vocês consigam olhar as qualidades dos pais, para servir de base, de alicerce, e principalmente consigam olhar as qualidades e os talentos de cada um, para conseguir terminar esse ano de forma positiva, olhando o que conquistou, olhando quem conheceu, os livros que leu, o que aprendeu, e tudo de bom para entrar o ano, fechar dezembro de maneira positiva.
Então é isso. Uma excelente semana e abençoada para cada um de vocês. Sejam positivos, olhem o lado bom de vocês, suas qualidades, seus talentos, para vocês terem um dia e uma vida mais leve, mais feliz, mais próspera, mais conectada com Deus, consigo mesmo e com o próximo, tá bom? Uma excelente semana para todo mundo e obrigada. Bom trabalho aí para quem vai trabalhar e até mais. Beijo, Elsa. Beijo, Liana. Beijo para todas. Tchau, tchau. Um dia excelente.